Pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui mais um Minuto de Adoração, na sala do Minuto de Adoração. Estamos com uma convidada muito especial, a qual eu admiro muito e me inspiro, né, na verdade. E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante complexo, porque é um tema que vai falar a respeito de oração, né? Uma vida de oração. E nesse tema nós vamos estar abordando, nós vamos ver aqui, vamos aprender umas com as outras e com o Espírito Santo, porque nós somos nada mais, nada menos do que apenas instrumentos, né? E o nosso tema está baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 18, que vai dizer o seguinte: Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, que sejamos sempre alegres, que oremos sem cessar e que sejamos gratos, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E agora eu quero estar trazendo aqui, falar para vocês, contar para vocês, a nossa convidada. O nome dela, quem é, gente? Quem será a nossa convidada? É a Fátima. Vem pra cá, Fátima. Seja muito bem-vinda no nosso Minuto de Adoração. Senta aí, fique à vontade. Que o Senhor continue te usando. Desde já eu quero aqui te agradecer por ter aceito esse convite, né? Que o Senhor continue te enchendo. Eu quero dizer, né, como eu falei aqui no começo, eu te admiro muito. Que você possa continuar sendo essa mulher de Deus e inspirando, né, as demais, as remanescentes que vêm chegando, para poder, assim, nós tá seguindo como exemplo, né? Não querendo ser igual, mas tendo como exemplo. Pode falar. A paz do Senhor, boa tarde a todos que estão aí, né, acompanhando esse projeto Minutos de Adoração, né, venho aqui externar minha gratidão, né, a confiança, a Ingrid, né, por ter me chamado aqui para estarmos hoje conversando um pouquinho, né, sobre oração. Pois bem, gente, eu preparei aqui uma introdução para nós que vai trazer um pouquinho de clareza a respeito do tema, que diz o seguinte: a oração nos traz tanto benefícios espirituais como também emocionais. Na tentativa de querer controlar todas as coisas e achar que tudo vem por nossos esforços, por esforços humanos, né? A gente acha que muitas das vezes o fato da gente orar, muita gente fala, o Senhor me abençoou porque eu trabalho. Tudo bem, mas quem é que te dá o fôlego de vida? Quem te dá a saúde? Né? Quem é que te faz levantar todas as manhãs? A Bíblia vai dizer um versículo que diz o seguinte: se eu deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me permitiu. Então tudo é pela permissão dele. Então, continuando aqui na nossa introdução, caímos em constante ciclo de ansiedade e frustração quando nós agimos dessa forma, né? Achando que tudo é por mérito nosso e não de Deus. Quando oramos, além de abrirmos nosso coração, anseios e preocupações ao Pai Celestial, podemos descansar e descansar nos braços dele. Sei que na prática somos tentadas a, mesmo orando, ainda desejar estar no controle de tudo. Não relaxamos por completo, não é verdade? Muitas das vezes a gente ora e a gente acha que a gente vai... porque o correto é a gente orar e descansar no Senhor. E aí é que está o grande desafio, é o descansar, porque o fato de não termos o controle da situação, de não estarmos vendo, isso acaba trazendo para nós, querendo, mesmo orando, querer tomar, né, o controle das coisas, das situações. Mas vemos que na Bíblia, Pedro, talvez um dos discípulos mais ansiosos que andou com Jesus, diz sobre lançar sobre ele toda a ansiedade. Está lá em 1 Pedro 5,7. Lançar é o mesmo que jogar, estender ou atirar com força. Se orarmos de forma genuína, aqui essa palavra genuína, ela significa se orarmos de forma pura, sem falsidade, com sinceridade, porque muitas das vezes nós nos achegamos a Deus, né, achando que a gente pode enganar, ou até mesmo a gente acha que a gente pode chegar a Deus maquiado, com maquiagem, né? Na verdade, o coração está cheio de raiva, está cheio de remorso, e você chega para Deus achando que Deus ele não vai saber, não vai ver, né, aquilo que está no seu coração.
E Deus é aquele que sonda o coração do homem e ele é o único que anda, né, nos nossos corações. Já tem um ditado que vai dizer que coração do homem é terra, como é? Coração é terra que só Deus anda. Sabe esse ditado? O coração do homem é algo que só Deus conhece. É bem isso. A gente não tem como eu saber o que está no coração da Fátima, né, no seu, mas o Senhor é aquele que sabe. E aqui para fechar, se orarmos de forma genuína, conseguimos realmente lançar sobre o nosso Pai tudo que nos incomoda, perturba ou faz mal. Agora nós vamos ouvir a Fátima falando um pouquinho desse tema, mas eu queria que ela trouxesse para nós, explicasse para nós um pouquinho, né, explicar para o pessoal aí de casa, para as pessoas que vão estar assistindo o vídeo logo mais, o que exatamente é a oração, para que a gente possa estar entrando nesse tema, abordar o tema, a gente precisa, algumas pessoas de casa precisam entender o que é a oração. Então, a oração é uma conexão que nós temos com Deus, né? É uma forma de nos conectar com Deus. Como é que eu me conecto com Deus? Né? Temos a palavra do Senhor, né? Onde nós temos o conhecimento de Deus através da palavra. A palavra, quando eu leio a palavra, eu conheço a Deus pelas Escrituras. As Escrituras testificam quem é Jesus e quem é Deus, né? As Escrituras testificam quem é o Espírito Santo. Mas a oração é a forma que o ser humano tem de se conectar com Deus, né? Quando eu oro, eu converso com Deus. Eu tenho diálogo, né? Um diálogo, como nós estamos aqui, né? Conversando. Nós estamos tendo uma conexão. Então, eu posso dizer que a oração é uma forma de eu me voltar para Deus, né? Nós vamos ver lá em Daniel capítulo 9, Daniel ele fala, quando ele vai orar, ele fala, eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Ele dirigiu ao rosto, então assim, ele se voltou. Então a oração é eu me voltar para Deus. Todas as vezes que eu vou orar, né, eu me volto para Deus. Todas as vezes que eu vou orar, eu estou buscando ao Senhor, estou buscando uma conexão. Então, podemos, né, dizer que a oração, ela é uma forma que eu tenho do ser humano se conectar com Deus. Então, aqui a gente pode estar, uma das primeiras perguntas que a gente colocou ali, mas a gente achou melhor já trazer ela, né, logo de cara, para poder trazer para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, de forma clara o que é oração. Então, fica aqui bem claro, sem restar nenhuma dúvida, de que a oração ela é uma conversa, ela é nada mais, nada menos do que um diálogo com Deus, né? E a Fátima vai continuar aí falando mais sobre o tema. Fátima, pode falar. Então, a oração é algo que nós, né, como cristãos, temos como o hábito, né? A palavra do Senhor diz que o único hábito, né, que a palavra nos relata para fazermos sem cessar. Orai sem cessar, ou seja, é em todo o tempo. Em todo o tempo devemos buscar o Senhor em oração. Existem orações, né? Existem momentos de oração que você vai orar ao Senhor somente para agradecer, somente em gratidão. Podemos, né, nos recordar lá em Lucas capítulo 9, né, que vem falando, os discípulos pedem para Jesus Cristo, né? Jesus nos ensina a orar. Como é que nós vamos orar? Aí vem o modelo de oração, né? O modelo de oração: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, então é o alimento. O alimento tanto espiritual como o alimento físico. Nós sabemos que temos que dar graça ao Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, uma oração em busca de perdão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, uma troca. O ser humano precisa ter essa troca, né? Eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, mas também eu tenho que perdoar o meu irmão. Então isso tudo é através da oração.
Então é por isso que a oração é importante. A oração é buscar o reino de Deus para a nossa vida. Só tem uma forma de eu buscar o reino de Deus para a minha vida, é tendo conexão com Ele. Não tem como eu conhecer uma pessoa se eu não dialogar com essa pessoa. É necessário eu dialogar com essa pessoa. E é necessário, quando eu vou conversar com você, né, da mesma forma, né, que a Bíblia ela relata que nós temos que conversar com Deus, com verdade. Né? Eu estou conversando com você aqui, eu estou te olhando olho no olho. Então eu tenho que trazer a verdade. Né? E com Deus não é diferente. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda o nosso coração. Então, quando eu vou orar, eu tenho que expressar a minha oração, né, a minha conversa com Deus com sinceridade. Né? Eu tenho que me derramar. Né? Nós vemos um exemplo lindo, né, sobre Davi. Davi fala em um de seus salmos, né? Que o Senhor, ele não despreza um coração quebrantado diante dele. Aleluia. Então, Davi, ele quando vai orar ao Senhor, ele se quebranta, ele se derrama, ele se deleita. Oração é se deleitar, é se derramar diante de Deus. Né? Nós vamos ver também outro exemplo, né, que Jesus Cristo, ele deixou ali, no início ali da crucificação, né, o 100% homem de Jesus estava angustiado. Então, nesse momento de angústia, ele subiu ao monte para orar, para se derramar diante do Pai. E o próprio Jesus, ele não tinha essa necessidade, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas o 100% homem dele estava angustiado. Então, também, quando nós estamos angustiados, Jesus ensinou, é uma forma de nós buscarmos a Deus. Porque Deus, ele alivia. Ele derrama um bálsamo. Mas como é que eu vou receber esse bálsamo do céu? Como é que eu vou receber esse refrigério do céu se eu não busco a ajuda que vem do alto? Então, para eu me conectar com o que é do alto, é necessário eu me prostrar. E quando eu me prostro, eu entendo que há uma divindade sobre mim. Então, quando eu me prostro, Jesus, ele não tinha necessidade de se prostrar. Mas ele se prostrou. Porque ele entendeu ali que era necessário para que ele viesse cumprir a missão. Quantos de nós hoje, né, o Senhor nos dá algo para fazer e bate uma angústia, né, dentro de nós. Nós achamos que nós não vamos conseguir, né? Mas o caminho, Jesus ensinou. Buscai. Buscar. Ele falou para os discípulos, ó, fique aqui vigiando que eu vou ali. Fica aqui vigiando. Vigiai e orai. Porque ele falou. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela pode desistir. A carne ela pode recuar a qualquer momento. Mas para que meu espírito, né, esteja fortalecido, é necessário essa conexão com o que é espiritual. É necessário essa conexão com Deus. Gente, eu tenho aprendido muito com cada uma das lives, né? Para mim é tudo muito novo, mas assim, eu tão somente obedeci, foi um projeto, algo que, né, que o Senhor me direcionou a estar fazendo, e eu falei, tá bom, Senhor, e a gente conversava aqui, a gente sempre conversa, diálogo um pouquinho antes da live, né, antes de ligar a câmera, e é uma conversa muito edificante, né? Nós vemos que hoje pessoas perdem seu tempo com conversas promíscuas, né? Onde a gente vê aí que pessoas param para falar um dos outros, e a gente separou justamente essa live, né? Esse projeto para fazer ao contrário, fazer diferente, trazer para você as boas novas, né? De Cristo, que o Senhor, que a palavra de Deus, ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola. Então, assim, eu tenho aprendido muito com cada uma delas. Louvo a Deus pela vida de cada pessoa, cada convidado que tem estado aqui comigo, que o Senhor tem me dado direcionamento para estar trazendo, por cada tema, que eu estou aprendendo muito com cada tema. E eu espero muito, muito, muito que você aí do outro lado, você aí atrás dessa telinha aí, né, esteja também recebendo algo de Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso, e o céu, ele sempre, uma coisa que eu aprendi e tenho aplicado isso na minha vida, que o céu, ele sempre tem mais para cada um de nós. A fonte, ela tá ali,
E vai ter acesso quem quiser pegar, quem quiser beber da fonte, quem quiser beber da água. E a Bíblia vai dizer, né, sobre a mulher samaritana, que ela foi buscar água no poço. Acredito que a maioria conheça essa história. E ela não imaginava que em um dia comum ela iria se deparar com o Mestre, né, com Jesus, aquele que saciou a sede dela. E verdadeiramente depois que ela teve esse encontro, ela nunca mais teve sede. E não é diferente na minha e na sua vida, não é diferente nos dias de hoje. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O ser humano muda, o ser humano volta atrás, mas Cristo não. Mas Deus não, ele permanece fiel, ele permanece firme, ele não duela com o caráter dele. O nosso Deus, ele tem caráter. E quando a Fátima se dispôs a estar aqui, né, ela separou algumas pautas ali e assim, cada pessoa que tem vindo aqui, como eu falava com ela, tem vivido o tema, né? Assim, se não tem vivido ou já viveu, como a história da Vanessa, né? Ou ainda vai viver, mas que você possa aproveitar, né? O tempo, eu questionei ao Senhor por que o nome Minutos, né? Mas o Senhor, procurei fazer, somente obedecer e fazer tudo conforme Ele me mandou. O nome que o Senhor me deu, a forma, né? Tudo como está sendo direcionado. E eu tenho aprendido dia após dia, tem somado na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, e que o Senhor possa continuar nos direcionando, né? E que cada pessoa que vem aqui, cada convidado, não só a Fátima, mas os demais, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas e que possa renovar as forças para continuar. Porque sabemos que não é fácil, mas o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que dá graça, o Senhor é aquele que capacita, porque quem de nós, né, Fátima, quem de nós não se acha incapaz quando o Senhor nos designa algo ou coloca algo nas nossas mãos, confia algo nas nossas mãos e a gente se acha incapaz, mas não é na nossa força, não é sobre nós, como eu sempre costumo dizer aqui na live, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, assim, tudo vem dele e tudo volta para ele. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui nesse bate-papo, aprendendo, né, com esse tema. Pode falar, Fátima. Então, eu estava aqui falando antes, né, com a Ingrid, né, tendo um bate-papo com ela, e eu falei que na minha vida a oração é uma verdadeira sala de psicologia, né? Na minha intimidade, eu não estou aqui, né, isentando o serviço dos psicólogos. Eles estudam para isso, devemos sim, né, quando há uma necessidade, devemos sim procurar um atendimento da psicologia, porque eles estudam para isso, né, e o Senhor, sabemos que o Senhor lhe deu sabedoria, né, para os médicos. Deu sabedoria para cada um na sua função, como existe o psicólogo, existe o psiquiatra. Então, assim, nós sabemos que Deus ele deu sabedoria para cada um exercer a sua função dentro da medicina. Eu não estou aqui isentando o serviço dos psicólogos, né? Eu acredito, né, e vejo algo muito importante, né, nos dias de hoje. Nós sabemos que as pessoas sofrem muito, né, de ansiedade, sofrem de depressão por conta do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num ativismo, né, em algo que queremos tudo para ontem, né? Nós não sabemos esperar, isso nos dá uma ansiedade e muitas das vezes essa ansiedade bate uma angústia. Então, assim, existem casos que são sim para os médicos, né? Mas existem outros casos que eu vou falar verdadeiramente, né? Eu vou dar um exemplo, né, que eu vivo. Que basta você se prostrar diante de Deus. Aleluia. Basta você tirar minutos de oração. Não digo nem 1 hora. Existem pessoas que conseguem orar durante 3 horas. Eu ouço relatos, né? Nós sempre ouvimos relatos de pessoas que oram durante 3 horas seguidas. Tem pessoas que oram 2, tem pessoas que falam, não, só consigo orar 30 minutos. Tem pessoas que falam, só consigo orar 40. Às vezes, minutos de oração vai resolver, né? Nós vamos ver aqui, dentro da palavra do Senhor, em Salmos 42, Davi relatando que a alma dele está abatida. Por que te abates, ó minha alma? Então, assim, a alma está abatida, a alma está triste.
Então, nós temos que deleitar a nossa alma diante do Senhor. Às vezes é necessário só reacender a chama, né? A oração é a chama que todo ser humano, eu não digo nem um cristão, né? Eu tenho um exemplo, né? Tenho um pequeno testemunho, né? Eu não vou citar nome em questão de ética, né? De um adolescente que ele não professa a fé cristã, mas eu conversei com ele sobre Deus e conversei com ele sobre oração. E quando ele se viu em apuros, ele me ligou automaticamente, perguntando como é que ele fazia para pedir perdão a Deus. Eu falei, é simples, é só orar. Ele, como é que eu oro? Olha aí, gente. Como é que eu oro? Eu falei, vai no seu quarto e começa a falar com ele, porque ele vai te ouvir. E assim, eu fiquei maravilhada, né? Porque assim, eu instruí, ele seguiu a instrução, né? E Deus, o nome do Senhor foi glorificado nisso. Aleluia. Né? Então, assim, a oração não é só muitas das vezes nós queremos terceirizar. Não terceirize, né, a sua intimidade com Deus. Às vezes eu vou olhar para uma irmã da igreja e vou ver aquela irmã, né, com mulher de oração. Aí eu estou necessitando. Eu vou falar, eu vou pedir para a irmã Maria orar por mim, porque ela é uma mulher de oração. Você também é uma mulher de oração. Você também é um homem de oração. Você também é um jovem de oração, uma criança de oração. Porque Deus, ele ouve. Aleluia. Deus, ele ouve. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir o clamor do seu povo. Então, assim, Deus, ele ouve as nossas orações. Então, muitas das vezes nós queremos terceirizar, porque orar é algo que tem que é como se fosse um hábito, né? Nós temos que criar esse hábito, né? Existem hábitos que são fáceis de ser criados, de dar continuidade. Existem outros hábitos que não, que são difíceis. A oração, eu vou falar, né, sinceramente, é um hábito que ele é difícil de dar continuidade, porque nós sabemos que quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual. E entrar no mundo espiritual é trabalhoso, porque nós sofremos guerras espirituais. Né? E a gente sabe que é real, né? Como a nossa outra live. Como a outra live que teve, né? Falando, que foi citada até Efésios 6, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Aí quando vai citando todas as armaduras, né? Que é colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito, aí fala, você está pronto, você está revestido, agora ficai firme em oração. Aleluia. Então, assim, a oração, precisamos criar hábito, como se eu tenho o hábito, né, de escovar o dente quando eu acordo. Então, é um hábito que nós temos, da nossa primeira hora do dia, em gratidão ao Senhor. Orar ao Senhor. Aí eu falo, nessa nossa vida. Tem um versículo que fala, não me vem à memória agora, mas tem um versículo que fala que a gente precisa orar, mas quando nós dobrarmos nosso joelho, né, quando a gente se achegar a Deus, crer que Ele está ouvindo e vai nos atender. Só que muitas das vezes a gente acha que a gente vai orar, o joelho vai levantar e Deus vai ouvir, vai atender a oração ali naquela hora, né? Porque estamos vivendo um mundo de micro-ondas, né? Ninguém quer esperar. Estamos vivendo numa pressa constante, então a gente acha que vai ser assim. E não somente assim, dobrar o nosso joelho, orar, e como a Ingrid está falando aqui, né? A respeito de imediatamente eu vou orar, eu vou Ter resposta. Ter resposta imediata, né? Muitas das vezes a nossa oração, também nós podemos dobrar o nosso joelho e não falar nada. E ficar ali quietinho, só ouvindo o Senhor falar, porque Ele fala. Porque Ele fala. Então, assim, existem momentos da nossa vida que só descem lágrimas. É verdade. Nós não conseguimos expressar em palavras, mas as lágrimas o Senhor entende. É verdade. Então, o Senhor, Ele olha o coração. Davi fala, o Senhor não rejeita um coração quebrantado diante dEle. Então, assim, quando nós oramos, né? A palavra do Senhor diz que devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Buscar, né? Não é nem adorar. Eu errei aqui.
Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma, né? A oração no judaísmo é chamado de serviço do coração. Olha só, é tratamento, é interior, é algo que é aqui interior. Então, por isso que existe essa batalha no mundo espiritual, porque o Senhor, quando ele fala, né, a respeito do povo de Israel, ele fala que ele queria fazer um tratamento no interior, no coração daquele povo, né? Ele queria reacender a chama, né? E eu conversando aqui com a Ingrid, né, no bate-papo antes, o Senhor me trouxe a memória, né, sobre um local criado no deserto, né? Era como se fosse ali uma tenda, e existia uma luz ali, a única luz que existia ali, ela era acesa e ela não poderia se apagar. E ela era acesa com um azeite especial, um azeite virgem, batido, né? Então, assim, não era qualquer azeite e aquela chama não podia se apagar. E hoje, né, trazendo para hoje, né, para nossas vidas hoje, existe uma chama que se chama Espírito Santo. Essa chama é a chama que tem que arder no coração de todo ser humano, né? A chama do Espírito Santo. Então essa chama ela só consegue ficar acesa quando eu tenho conexão com o espiritual, quando eu tenho conexão com Deus. A palavra do Senhor diz, né, que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Nós não temos nós não temos noção de como são esses gemidos e nós não imaginamos como é que a nossa oração ela é modulada e chega até o Pai com gemidos inexprimíveis. Então a chama que nós temos que ter acesa é a chama da oração, para buscar ao Senhor. O Espírito Santo, ele se achega a nós quando nós nos achegamos a Ele. A palavra do Senhor diz, achegai-vos a mim, que eu vou me achegar a vós. Então, não tem como nós vivermos sem a presença do Espírito Santo. É verdade. Então, se não tem como nós vivermos sem a presença do Espírito Santo, também não tem como nós vivermos sem uma vida de oração. É verdade. É necessário a vida de oração, é necessário colocar isso na nossa rotina. Mas, irmã Fátima, eu não tenho tempo de orar. Como é que eu vou orar? A minha vida é corrida. Eu acordo já atrasada para ir para o trabalho, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu tenho que resolver as coisas em casa e no outro dia eu volto a trabalhar de novo. Mas é como eu falei, é prioridade. Prioridade. Se naquele dia você não teve tempo de dar essa prioridade de 10, 15 minutos de oração, no decorrer do dia, eleve o seu pensamento a Deus. Se conecte com Deus em pensamento, porque o Senhor, Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos. Então, todas as vezes, como o Daniel falou, Daniel dirigiu o rosto ao Senhor, ou seja, eu me virei para o Senhor. Então, quando eu me conecto, se eu não tenho tempo para me ajoelhar, para tirar aquele momento ali exclusivo, mas se eu estou na correria do meu dia, mas se eu tiro 5 minutos na hora do meu almoço, eu me conecto com Deus, eu dirigi, Daniel fala, eu dirigi o rosto ao Senhor, em súplica. Então eu queria algo de Deus. Então assim, o nosso coração tem que almejar algo de Deus. Para eu me dirigir a Deus, eu tenho o meu intelecto tem que entender que eu preciso dessa conexão. Então, assim, a oração é uma conexão que nós necessitamos. A nossa alma anela. A nossa alma anela pela presença. Não tem como eu ter a presença de Deus somente com o conhecimento da Escritura. A Bíblia é um livro espiritual, é um livro espiritual, é um livro histórico. Mas não é só, a vida espiritual só não se baseia em conhecimento bíblico. É uma junção, né? É oração. Né? Então, assim, para que nós venhamos ter caminhos prósperos, né? Caminhos com direção de Deus, é necessário buscar a Deus em oração. Até porque a Bíblia vai dizer, clama a mim, né? E anunciar-te-ei, responderei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas. Ou seja, você não sabe, né? A gente, lá na nossa igreja, a gente tem um trabalho de oração que inclusive é no dia de hoje, né, segunda-feira, e é até esse tema, né, do trabalho de oração, e verdadeiramente é isso,
Porque o que o Senhor tem para nós já está preparado, o que Deus tem para nós. Mas como é que eu vou saber? Outra coisa, Deus ele não poderia dar de uma vez pra gente tudo, mas como eu costumo dizer para minhas filhas quando eu sento para conversar com elas, eu falo, a nossa vida ela é como um quebra-cabeça e conforme a gente vai buscando ao Senhor, vai orando, ele vai dando pecinha por pecinha. Mas por que ele não dá tudo de uma vez? Porque ele deseja ser buscado, ele deseja que nós se acheguemos a ele deseja que nós vivamos, né, na dependência dele, que nós sejamos totalmente dele, dependente dele. Porque se ele nos dá tudo, a gente não precisa mais se voltar a ele, né? Vamos assim dizer. Então ele deseja que nós sejamos dependentes, deseja ter um diálogo conosco diariamente. Por quê? Porque desde o início, Deus ele sempre desejou, né, conversar, dialogar com a humanidade, com o ser humano. Vemos lá em Gênesis, quando Deus ele aparecia pela manhã e à tarde, todos os dias, para tão somente conversar com Adão. Então a gente vê que a oração ela é desde o início. E a vida para a gente permanecer fiel, permanecer firme, como a gente está abordando aqui, não é só, é um conjunto, não é só oração, não é só jejum, não é só palavra, é esse conjunto, né, de oração, jejum e palavra que vai nos tornar mais sensível, vai nos aproximar mais de Deus, porque é isso que Deus deseja, né, Fátima? Que nós estejamos perto dele, porque Deus, em momento nenhum, ele se afasta do homem. O que afasta o homem de Deus, como foi falado no culto ontem, é o pecado. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas quanto mais a gente estiver pautado na palavra, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, o pecado vai estar distante de nós. Não que nós vamos se tornar impecáveis, mas uma pessoa que vive uma vida de oração, de jejum, e vive meditando na palavra, ela não vai se tornar tão sensitiva a pecar, né? Vamos assim dizer. Deseja falar mais alguma coisa, Fátima? É como você falou algo sobre ter sensibilidade, né? Você tocou aí nessa palavra, né? De ser sensível. Então, assim, a oração, né? É uma das coisas que a oração nos permite, né? Quando nós temos uma vida contínua de oração, é estar sensível à voz de Deus. Verdade. É estar sensível, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque ele fala o nosso coração. Mas para que nós venhamos ter essa sensibilidade e ouvir, é necessário ter tempo. Ter tempo. Que nós não venhamos colocar a oração como algo que seja algo que não venhamos conseguir exercer. Porque a oração é simplesmente uma conversa com Deus. Da mesma forma que eu estou conversando aqui com Deus, da mesma forma que eu estou conversando aqui com você, eu vou estar conversando com Deus. Uhum. Então, se eu tiver várias horas de conversa com você, se eu tiver uma contínua conversa com você durante alguns dias, eu vou começar a te conhecer um pouco. Uhum. Né? Agora, se eu conversar com você hoje, e se eu voltar a conversar com você só daqui a alguns meses, eu não vou ter conhecimento seu. Trazendo, né, para a vida de oração. Quando eu tenho uma vida contínua de conversa com Deus, eu tenho sensibilidade espiritual para entender e discernir a voz de Deus e para ter o conhecimento de Deus. Aí onde vai entrar a junção, né, da palavra, que é importantíssima, né? A palavra, ela é algo excepcional para a nossa vida, né? Que a palavra ela é uma bússola, né? A palavra, Jesus fala que as escrituras testificam que ele é filho de Deus. Então, assim, a palavra é algo muito importante, que eu zelo muito, mas a oração tem a mesma importância, né? Nós vamos ver, segundo os estudiosos, quando Pedro ele pregou a palavra, que ele ganhou quase 3.000 almas, eles tiveram alguns dias de oração antes da pregação da palavra. Os dias de oração foram mais longos do que a pregação do que as horas de pregação da palavra. Então, assim, eles se revestiram, né? Você orar, ter uma vida de oração, é você se revestir espiritualmente. Então, a oração, ela é fundamental.
fundamental para a nossa vida. Interessante que enquanto você falava a respeito de uma pessoa, né, que que ligou para você para pedir uma instrução, e a importância de você, não basta só você querer a instrução, mas você não seguir a instrução. Enquanto ela falava aqui, o Senhor me trazia a memória de uma situação, uma conhecida não, uma amiga, e ela chegou para mim. Hoje ela é minha amiga, mas na época que ela veio, que ela veio para nossa igreja, veio congregar e tal, e aí ela não me pediu, e aí eu senti de Deus de conversar com ela, e aí eu instruí ela em algo, e ela, assim, eu me surpreendi porque ela seguiu a instrução. E a importância de você seguir a instrução é que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Hoje a gente, não posso citar nome aqui por questão de ética, mas hoje a gente vê ela colhendo o fruto dela ter seguido a instrução, né, de uma pessoa que serve a Deus, porque muitas das vezes a gente vai pedir um conselho ou uma instrução a uma pessoa que não tem bagagem, que não tem experiência nenhuma, que não tem Cristo, porque a gente sabe que a base do ser humano, a nossa base é Cristo. Cristo, ele é a pedra angular, é a pedra principal. Pode na nossa vida faltar qualquer coisa, mas não, a única coisa que não pode fazer falta, que não pode faltar é Cristo, é Jesus, porque ele é a base principal, ele é o alicerce, é o que faz manter firme, é o que faz estar de pé. Outra coisa bastante interessante foi na questão da gente também saber, que eu aprendi isso com o meu pastor Flávio. O fato, eu posso citar, gente, que eu não vou sofrer aqui, não vou passar por nenhum, ele não vai me processar, nada disso. Então, assim, meu pai, né, ali, a pessoa que o Senhor tem direcionado a estar como base espiritual, como uma autoridade espiritual sobre a minha vida, e ele bate muito na tecla essa questão da gente, quando a gente orar, a gente tem a mania de orar, acabou de orar, levanta. Em vez de a gente tirar um tempinho, essa questão eu entendo o quê? A gente não ser apressado quando se chegar a Deus, quando a gente for, né, fazer uma oração, a gente chega correndo, não, a gente ir sem pressa, né, e depois que a gente falar tudo, a gente parar para ouvir. Porque muitas das vezes, hoje eu tive essa experiência, eu estava na correria organizando as coisas para estar aqui agora, e eu vivi essa experiência e veio como um estalo. Peraí, tudo bem, você já falou, e agora? Você não quer ouvir? Porque o diálogo aqui, a gente está conversando, eu falo, mas eu também ouço. Então, a importância, né, essas duas coisas, enquanto a gente conversava aqui, o Senhor ministrava meu coração. É a importância de você seguir a instrução, e a importância de você não ter pressa de se achegar a Deus, para você dar um tempinho para você também ouvir. Não basta só você chegar lá, falar tudo e levantar e não parar, não tirar um tempinho para você ficar ali meditando, porque Deus, ele tem múltiplas formas de falar com a gente, e às vezes ele fala de uma forma tão simples que, se você tiver sem a sensibilidade, você não vai discernir que é Deus falando com você através de um balançar da árvore, através de um voo do pássaro, sabe? É muito simples. O nosso Deus, Jesus, ele era simples, né? Então, assim, eu aprendo muito. Espero que vocês estejam gostando e aprendendo, porque está sendo muito edificante para mim, e acredito que para você também, né, Fátima? Pode continuar, Fátima. Ou se não tiver mais nada, a gente vai partir para as perguntas, que a gente separou umas perguntas. Pode, por mim, pode começar com as perguntas. Se você aí de casa tiver alguma pergunta, a nossa câmera Girl vai estar aí para poder estar nos falando a pergunta, para a gente estar assim respondendo dentro de acordo que tiver na nossa limitação. Vamos lá, gente, para as perguntas. A primeira pergunta a gente já respondeu quando a gente adentramos dentro do tema. Então vamos para a próxima pergunta. Com que frequência devemos orar? Se nós formos olhar dentro da palavra, né, em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, que foi o tema, orar sem cessar. Então, já está ali a resposta na base bíblica. Não tem frequência. Eu vou orar 1, 2, 3, como eu falei. Nossa vida é corrida, temos que priorizar, né? Prioridade. Ter como prioridade. Então, assim, se eu colocar como prioridade, eu vou ter tempo. Tudo que eu coloco como prioridade, eu tenho tempo, né? Nós sabemos que isso é real. É verdade. Isso é real na nossa vida. Toda área, né? Nós sabemos disso, e muitas das vezes nós não fazemos e negligenciamos. E temos que reconhecer que estamos sendo negligentes.
né? Porque perdemos tanto tempo com rede social, perdemos tanto tempo com tanta coisa que não tem valia, né? Que não vai nos edificar. Então, assim, quando eu coloco como prioridade, né? Se nós formos olhar dentro da Bíblia, aí você fala com que frequência? E muitas pessoas vão falar, Daniel orava 3 vezes ao dia. Era costume dos judeus orar 3 vezes ao dia, mas vamos seguir. Se for bom para mim, eu vou orar 3 vezes ao dia. Se for bom para mim, eu vou orar 4. Se eu achar que for bom para mim, eu vou orar 5. Se eu não tiver condições de orar 5 vezes, eu vou orar 2. Mas que eu não deixe de orar. E dentro disso aí que você falou, Fátima, tem algo também, eu conheço uma pessoa e eu tô tentando, né, me aderir assim ao ritmo dela na questão de oração. Ela ora, ela tem os horários, não vou, ela ora meia-noite, vai saber quem é, vai saber quem é. Ela ora meia-noite, ela ora 3 da tarde, ela ora 3 da manhã. E aí quando ela me falou aquilo, eu falei, pô, eu vou entrar nessa aí também, eu vou entrar nessa também. Gente, eu só consegui no primeiro dia. No dia seguinte eu não era ninguém. E dentro daquilo ali, eu entendi também, assim, que temos que ter uma vida de oração, sim, mas também para cada um Deus vai ter algo. Deus vai ter uma forma, porque assim, com cada um, Deus tem com você, o que Deus tem com você é com você, o que Ele tem comigo, Ele tem comigo. E eu entendi, não é que eu esteja me negligenciando, talvez um dia eu chegue lá, quem é sabe que vai estar assistindo e vai saber. Então assim, talvez um dia eu chegue lá, né, de orar assim como ela ora. Outra coisa também, igual a Fátima, ela tem uma forma de orar, que eu não sei se eu posso citar aqui, que quando ela vai orar, ela também ora em línguas, né? E eu acho, muitas das vezes a gente olha, acha bonito e a gente quer pra gente. Mas talvez não é aquilo que Deus tem contigo. E nem porque tem contigo, quem vai ter comigo, tá entendendo? Como também tem pessoas que diz que ora a palavra, né? Tem muitas pessoas que também vêm orando ali e traz a palavra ali em oração. Então, assim, eu tô contando esse fato para que a gente não se cobre, para que a gente, através disso, a gente acabe se frustrando. Pô, eu não consigo, deixa isso pra lá, isso não é para mim, quando na verdade é para todos, né? Mas como, assim, é gradativamente e com cada um Deus vai ter um mistério, vamos assim dizer, algo com cada um de nós o Senhor Ele tem, isso é certo. Então vamos para a próxima pergunta. A oração deve fazer parte da nossa rotina? Sim, como já foi dito, né? Acredito que nós já até respondemos essas perguntas. Deve fazer parte da nossa rotina, né? Como eu falei, é hábito, a rotina é hábito. Então, são hábitos que nós criamos. Então, como hábitos de várias outras coisas, né? Vamos dizer que a oração, se for possível, né? Quem tem essa dificuldade, né? Anotar lá, eu tenho que orar. Botar o celular para despertar. Exatamente, né? Aí eu quero até falar aqui, Ingrid, sobre, já que estamos falando em oração, existem pessoas que falam, na madrugada a fila é menor, vou orar na madrugada. Eu, particularmente, eu gosto de orar na madrugada não por essa tese, não é que na madrugada a fila é menor. Eu me cobrei muito até entender essa questão aí, porque às vezes você acha, pô, aquela irmã ali é cheia de Deus, porque ela ora de madrugada, eu não oro de madrugada, então vai ficar difícil. O problema, assim, é o silêncio, né? O silêncio na madrugada, não vou dizer que é o problema, é a motivação maior pelo silêncio, né? Por estar ali, você sabe que tá todo mundo dormindo na sua casa, é um momento ali que você vai tirar de intimidade com Deus. Todo mundo guardado, tá todo mundo seguro. Então, assim, você ali vai... Se você não consegue acordar de madrugada para orar, você pode orar de manhã quando você acorda. Deus, Ele vai te ouvir na parte da manhã também. Então, assim, eu particularmente, são horas que eu gosto mais de orar, é na madrugada e na parte da manhã bem cedo. Uhum. Porque é um tempo que eu acho que tá mais silêncio, que tá tudo mais tranquilo, entendeu? Porque aí depois começa o dia... Existem propósitos, né? Vamos falar aqui também sobre propósito, né? Você ter uma oração com propósito, né? Você colocar propósitos de oração, né? Eu vou colocar um propósito de oração, vamos citar aqui um exemplo, para que eu venha alcançar uma vitória que eu queira. Então, assim, eu vou colocar esse propósito, eu vou conversar com Deus e eu estou
apresentando esse propósito para Ele de oração, e eu vou orar 3 horas da tarde, 6 horas da noite. Aí é um propósito de oração que você está tendo com Deus, né? Que você está apresentando para Deus, né? Então, assim, é importante também termos esse hábito de ter propósito com Deus, né? Além da nossa oração cotidiana, né? Senhor, muito obrigada pelo alimento, pelo ar que respiramos, né? Nós temos esses propósitos, buscar direção. Às vezes você quer uma resposta de Deus, né? Você colocar ali como propósito, né? Senhor, eu quero essa resposta e eu vou estar orando tal e tal hora, né? A hora que você vê que você consegue estar ali orando, que vai ser algo que vai dar dentro do seu horário sem te atrapalhar, né? Em relação ao trabalho, em relação à casa, aos afazeres de casa. E você colocar isso em prática, né? Porque também é benéfico, né, para a nossa vida. E nós vemos que dentro da palavra, nós vamos ver vários exemplos de oração com propósito, né? Nós vamos ver, nós estamos estudando, né? Eu não poderia deixar aqui de falar, né, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Esther. E nós vamos ver que Esther, ela apresentou um propósito, né? Diante do seu primo, né? Em relação ao povo judeu que estava ali sendo afligido e sendo ali ameaçado de morte, de extinção daquele território, das províncias. Então, Esther apresentou um propósito de oração. Ela olha para o seu, ela avisa para o seu primo: ora daqui que eu vou orar, ora daí que eu vou orar daqui, jejua, porque eu também vou jejuar e vou colocar algumas pessoas para jejuar, né? Eu sei que aqui o propósito é só sobre oração, mas vamos estar aqui trazendo também o jejum, né? É porque eles acabam, oração, jejum e palavra acabam andando lado a lado. São conexões, né? Jejum, oração e palavra. São conexões que nós temos que ter com Deus para termos uma vida espiritual. O próprio Jesus falou, né? Alguns perguntaram para Jesus: Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Aí ele fala: mas acaso é necessário eles jejuarem enquanto o noivo está com ele? Enquanto eu estou com ele, né? Jesus eles estavam com ele. Ele falou: mas haverá dias que é necessário. É necessário. Então, assim, o dia é hoje. Então, assim, não é uma barganha também, irmão. Assim, nós não temos que ter a vida de jejum e oração como uma barganha. Eu orei, eu jejuei, o Senhor tem que me dar. Não é dessa forma, né? Primeiro nós temos que orar e jejuar para nós termos uma vida espiritual com Deus. Para nós termos, que foi falado aqui no início, de conexão com Deus. Existem orações, elas vão ser ouvidas, mas nem todas as suas orações vão ser atendidas. É verdade. Né? Deus, ele vai ouvir. Mas qual o modelo de oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Às vezes, aquilo que eu estou orando, para mim, vai ser bom. Mas se eu estou orando pedindo direção a Deus, ele vai ver que aquilo não vai ser bom. Então, e ele não vai me atender naquela petição. Então, nós temos que saber disso. Quando nós vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, nós temos que ter essa consciência que aquela oração, talvez ela não seja atendida. Por isso que nós temos que apresentar ao Senhor e falar que seja feita a tua vontade. É porque dentro da oração aí, né, para ela existe os requisitos, como a gente teve um estudo lá na igreja que falava sobre isso, e os requisitos, o primeiro é citar na vontade de Deus, né? O outro requisito, aí vamos lá, citar na vontade de Deus, citar no tempo, porque às vezes é até a vontade de Deus, mas não chegou o tempo, ou também porque não é a vontade, ou não é o tempo, ou porque se o Senhor não quis fazer, né, como foi falado aqui, é porque não era. O Senhor, ele conhece todos os nossos caminhos e sabe aquilo que vai ser bom pra gente ou não, né? A gente ali veio até um exemplo no dia do estudo, que foi o próprio Jesus, né? Ele pediu para Deus, se possível for, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não era possível porque não estava na vontade de Deus. Então, ou não, se você orou e a oração não foi atendida, ou porque não era vontade de Deus, ou porque o Senhor, ele
ainda não é o tempo, né, assim, de se cumprir aquilo que você havia pedido, aquilo que você vem entregado, né, para Deus. É verdade. E nem tudo o Senhor vai tirar de nós, né? Nós vamos ter um exemplo, né? Dentro da palavra, porque eu gosto muito de citar exemplos dentro da palavra, que Paulo, ele clama a Deus para tirar o espinho da carne. Ele clama, ele fala que clamou 3 vezes. Foi eu também que Deus não era a vontade. Para que o Senhor viesse tirar esse espinho da carne dele. Uhum. E o Senhor não tirou. O Senhor falou para ele que foi permissão do Senhor enviar o mensageiro de Satanás para esbofetear, né? Uhum. É algo assim bem, vamos dizer assim, bem tremendo, né? Ouvir isso. E o Senhor termina falando para ele: a minha graça te basta. Estou falando isso aqui em relação, né, espinho na carne, é algo que vamos pensar, devia doer. Uhum. Eu estou falando aqui para quem está aqui ouvindo essa live, de repente está sofrendo de alguma enfermidade, né? E continue orando a Deus, continue clamando a Deus e lembre-se sempre de falar: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque se for da vontade de Deus, a enfermidade ela vai ser curada, porque Deus ele cura, né? Sabemos que Deus ele tem o poder de curar. Mas também sabemos que muitas das vezes nós vamos estar sofrendo de alguma enfermidade e o Senhor só vai nos dar graça para suportar. O Senhor vai nos dar graça para suportar. Então, assim como ele deu com Paulo, nós não sabemos o que Paulo tinha. Mas sabemos que, eu imagino, você tem um espinho ali na tua carne e a gente não sabe. Ele tá falando, a gente não sabe se... É igual quando já viu unha encravada, você tá com aquela unha encravada ali doendo, e você... Que tudo que você quer é se aliviar, desencravar. Eu tô falando porque, assim, nós ouvimos pessoas que são estudiosos, né, da Bíblia e ninguém nunca relatou que espinho era esse. Ninguém não descobriu, não sabe. Então, assim, eu tô falando assim, às vezes, muitas das vezes nós temos alguma enfermidade física e nós estamos ali clamando. Muitas, temos relatos aí, testemunhos de que o Senhor curou câncer, o Senhor curou várias doenças aí crônicas, mas também existem muitos testemunhos que o Senhor não curou, mas que o Senhor deu graça para suportar. E viver da graça de Deus é algo tremendo, né? É algo maravilhoso, viver na graça, viver na dependência, né? E quando nós oramos, nós estamos falando para Deus que somos dependentes dele. A oração é a forma de falar: Senhor, eu sozinho não consigo, eu dependo de ti. É verdade. Nós já perguntamos sobre a forma correta? A forma correta de orar? Não. Então vamos para ela. Existe uma forma correta de orar? Pode orar em pé, deitado ou só de joelho? No pensamento ou exige palavras faladas? Enfim, existe formalidade? Não existe formalidade para orar, né? Eu estava esses dias pensando, né, sobre isso, e o ato de nós nos ajoelharmos, né? Nós estamos ali reconhecendo que nós estamos ali nos curvando, né? Diante de um Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Ele é uma autoridade sobre a nossa vida, que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Então eu me dobro, né? Eu me ajoelho, eu me prostro diante dEle. Então isso é bom. Mas, como eu estava falando aqui, na correria do dia a dia, às vezes você não conseguiu fazer isso. Fazer esse ato de dobrar o joelho, de se prostrar. Então, eu estou falando isso por exemplo, experiências minhas. Que o Senhor, Ele fala conosco, né? Nós podemos falar com Ele. Quando eu me dirijo a Deus, Ele automaticamente, Ele se torna a mim. Então, assim, eu tenho experiências de orar ao Senhor em ambientes que não eram ali, não era o meu quarto, não era a minha sala. E o Senhor me respondeu. Então, assim, não existe formalidade. Aonde você estiver e você clamar e você se dirigir ao Senhor, Ele se dirige a você. Então, assim, não existe formalidade. A formalidade que tem foi como no bate-papo a gente estava aqui conversando, né? Que é a intenção do coração.
Como é que está meu coração diante de Deus? Eu estou agindo com sinceridade? Quando eu ajo com sinceridade, o Senhor, Ele conhece, Ele atende. Então não tem formalidade, entendeu? Então assim, quando o ato de dobrar o joelho, eu estou reverência, né? Eu estou reverenciando. Então assim, eu vejo muito também que nós temos que ter como obediência. Se eu estou numa reunião e ali quem está na direção daquela reunião, e eu estou com condição, e a pessoa, e ali naquela reunião ali de oração, olha irmãos, eu quero que vocês dobrem os joelhos em reverência. Eu estou ali em obediência, naquela pessoa que está na direção, e vou dobrar meus joelhos, né, eu tendo condições, né, físicas para dobrar. Aí pode acontecer, eu estou falando isso porque pode acontecer de ter alguma pessoa que não consegue dobrar o joelho e vai falar, o Senhor não vai ouvir minha oração porque eu estou sentada. Mas Ele vai ouvir sua oração. Então não tem formalidade. Bom, foi muito edificante, né? Mas a gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso Minuto de Adoração de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trago para vocês clareza a respeito desse tema sobre oração. Foi muito, muito bom para nós. Espero que tenha sido para vocês também. E a gente se vê na próxima live com o próximo tema que eu vou estar aí divulgando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.